Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa reflexão. E é claro que desejo a todos uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite de alegria, de crescimento, de refrigério espiritual. Nós vamos ler o Salmo de número 6. Salmo de número 6 é o que nós vamos ler. Fazer leitura deste pequeno salmo, palavra de Deus, Salmo de número 6. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Este é o Salmo de número 6. Interessante que é uma descrição bíblica muito dolorosa, não é? Dá para perceber como estava o salmista neste momento, como que ele estava vivendo esta realidade. E é interessante que na vida todos passamos por momentos assim, momentos mais difíceis. Graças a Deus, porque também nós nos deparamos, experimentamos e vivemos momentos inesquecíveis, momentos maravilhosos, todos temos. Mas é claro que na vida também temos esses momentos mais adversos, mais complicados. E damos graças a Deus porque é exatamente neste contexto de um contexto muito justo que as coisas acontecem. Vejam, se alguém apenas tivesse momentos bons, eu creio que não seria bom para a pessoa. Para quem estivesse olhando, observando e convivendo, seria também difícil. Mas imagine alguém que só tem momentos bons na vida. Seria diferenciado, seria uma coisa assim, fora do normal. Não dava para relacionar-se com os demais. Porque em relação aos demais, as coisas acontecem e acontecem de forma bem dividida. Temos sorriso, alegria, temos lágrimas, tristezas. Nós temos dias maravilhosos, dias mais difíceis, mais complexos, e nós vamos nos ajustando, nos adaptando, vamos vencendo esses momentos todos que vêm sobre nós vamos vencendo a todos. E não podemos, quando estamos
alegres, a nossa alegria não nos permite tripudiar ou não ser sensível às dificuldades do outro. E quando nós estamos também um tanto abatidos, nós podemos olhar e ter esperança, por quê? Porque nós conhecemos também os momentos bons, eles fizeram parte da nossa vida e eles integram a nossa história. E se nós formos realmente bem realistas e justos, nós vamos chegar a uma conclusão: nós sorrimos mais do que choramos. Nós temos momentos mais agradáveis do que desagradáveis. Nós temos momentos melhores do que momentos piores. Então nós estamos no lucro. Nós estamos caminhando de forma vitoriosa e vencedora. Não dá para ficar achando que não tem mais jeito, que acabou. Porque se nós olharmos para a nossa história, vamos perceber que tem muito mais coisas apreciáveis do que o contrário. Coisas, ou seja, o volume, o número de coisas abençoadoras são bem maiores do que aquelas coisas não tanto assim ou não tão boas assim. E aí nós nos deparamos com uma indagação. Por que será que a gente passa por tantas lutas? Sempre vem à mente, por que será? Por que será? Eu quero dizer aos irmãos que precisamos inverter isso. Nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem. Mas uma coisa que me faz sofrer, uma coisa que me machuca, contribui para o meu bem? Ora, o resultado Deus vai aplicar para o bem. Por exemplo, você sente uma dor. Desde quando uma dor é para o bem? Agora, o resultado disso Deus aplica para o bem. Esse é o sentido do texto. O resultado Deus aplica para o bem e sempre fez e sempre vai fazer. Por isso que eu não me envergonho das minhas fragilidades. Não me envergonho das minhas fraquezas. Isto é o que desejo compartilhar com os irmãos neste tempo que temos. Por quê? Porque o salmista estava aqui muito debilitado, estava enfraquecido, mas lendo e ouvindo o relato bíblico, vamos perceber que ele tinha esperança, existia esperança nele, fragilizado sim, passando por momentos complicados sim, mas dependendo da misericórdia de Deus também sim. E quando você tem certeza de fé em quem você crê, conhece de verdade, quando você sabe que pode contar, por mais difícil que seja, você não vai ficar detido no problema, na dificuldade, você vai colocar os olhos adiante, naquilo que você espera, naquilo que você aguarda. E aí a gente aprende uma coisa: quando se tem esperança, as coisas sempre vão bem. Quando se tem esperança, as coisas sempre vão bem. Porque quem tem esperança não foca no problema, mas na solução dele. Quem tem esperança não deixa os olhos limitados às dificuldades, mas os olhos estão voltados para a expectativa, com expectativa para o que virá, para o alvo, objeto de nossa esperança. Por isso que para quem tem esperança, as coisas sempre vão bem. As coisas não vão bem para quem não tem. Infelizmente, tem muita gente que pode estar mais ou menos e elas acabam dizendo que está mais para menos, está mais ou menos. A opção é pelo menos. Infelizmente, tem pessoas assim, que se voltam para as dificuldades. É como se gostassem das dificuldades, dos problemas. Não, nós precisamos ter esperança. E quando se tem esperança, as coisas sempre vão bem. Porque quem tem esperança não está focado, repito, na dificuldade, mas no objeto do que espera, ou seja, está focado naquilo que vai chegar. Eu não me envergonho das fraquezas, olhando para o texto. Por quê? Porque posso contar com a compaixão daquele que é o meu Senhor.
eu posso contar com a compaixão do Pai. Por isso que não tenho dificuldades com as fragilidades, com as fraquezas. Sou fraco, disse o salmista no versículo de número 2. Sou fraco e necessitado. Sinto debilitado. Eu me sinto debilitado, eu sou fraco, eu tenho necessidades, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. O Senhor não vai cuidar de quem se julga pleno. O Senhor não vai cuidar de quem se avalia exatamente acima do bem e do mal. Até porque os que pensam desta forma não vão se curvar nunca, não vão buscar nunca o favor do Senhor. E quando alguém se sente debilitado, vai procurar a presença do Senhor, o colo do Senhor. Por isso que em nossas fraquezas, em nossas fragilidades, ou em nossa fragilidade, não devemos ficar envergonhados, porque podemos contar com a compaixão do Pai. Os desafios da vida são imensos, e às vezes deixam a gente bastante inquieto. Os desafios da vida, eles mexem muito, os desafios, eles incomodam até, mas é preciso contar com aquele que tudo pode, porque nós carecemos do Senhor. No versículo 3, no versículo 4, nós encontramos o seguinte: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Eu não vou ficar acanhado diante das minhas fraquezas, ou por ter fragilidade, ou por ter fraqueza, porque eu conheço quem pode cuidar, e quem cuida de verdade. Meus irmãos, nós temos o fortalecimento espiritual, todos sabemos disso, mas nós também temos as nossas dificuldades, temos os momentos difíceis, todos nós temos fraquezas. Não devemos ficar envergonhados delas, porque nós podemos contar com a compaixão do nosso Pai. E é pela compaixão que o Senhor estende a mão, é pela compaixão que Ele livra, pela compaixão nos auxilia, pela compaixão Ele nos levanta, pela compaixão Ele nos encoraja, e pela compaixão Ele caminha conosco. E não tem nada mais agradável do que atravessar a vida consciente da presença do Senhor em nós. Não tem nada mais agradável do que enfrentar as coisas, mas tranquilamente seguro. O Senhor vai comigo. Se eu estou chorando, o Senhor está comigo. Se eu estou sorrindo, o Senhor está comigo. E se eu cometer uma fraqueza, se eu na verdade der um deslize, ou cometer um deslize, o Senhor está comigo. Sabe por quê? Porque o Senhor não sai de mim para que eu possa me levantar para depois Ele voltar. Ele está comigo diretamente, e isto é mais um motivo para que eu seja cuidadoso. O meu Senhor está comigo. Se eu disser algo que não seja bonito, o meu Senhor ouviu. Se eu fizer alguma coisa, ainda que não esteja ninguém vendo, o meu Senhor está vendo. E se eu for a determinado lugar, e se aquele lugar não é o mais adequado, eu estou levando o meu Senhor comigo, porque Ele está em mim. Quando se tem esta consciência, os cuidados são maiores, os cuidados são muito mais expressivos, os cuidados são bem mais observados por nós. Eu não me envergonho das minhas fraquezas, porque o Senhor conhece todas elas. Eu não me envergonho das minhas fraquezas, porque o Senhor tem me fortalecido e tem me ajudado a caminhar. Eu não me envergonho, porque sei que Ele está comigo. Ele estende a mão e me dá do seu livramento. Por isso que tenho caminhado e não vou sucumbir diante das fraquezas, assim como cada um dos irmãos aqui. Mas também
Eu não me envergonho das fraquezas, porque posso me dirigir a quem é pleno em poder. A quem é pleno em poder. Versículo de número 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Quem te dará louvor? Na vida eu posso exercer minhas faculdades mentais, eu posso pensar, eu posso tomar decisões. Eu sei que o meu Senhor me ouve. E eu preciso fazer tudo isso enquanto estou aqui, podendo agir, mover, podendo realizar as coisas por Ele. Então é um privilégio imenso, mesmo sendo fraco, mesmo tendo limitações, mas eu posso servir ao Senhor, eu posso me dirigir a Ele em louvor, em exaltação, em adoração. Eu posso dedicar minha vida a Ele, eu posso gastar os meus dias, ou investir os meus dias, exaltando ao Senhor, porque neste tempo Ele está comigo, Ele me ouve, e Ele me oportuniza honrá-lo e servi-lo. Que privilégio nosso! Não só agora, mas em nossa trajetória, que privilégio poder honrar e servir ao Senhor. Mesmo fraco, mas nós temos exaltado o nome do Senhor. Mesmo passando por aflições, mas temos exaltado o nome do Senhor. Mesmo encontrando momentos na vida que não sejam os melhores, mas nós temos exaltado, o Senhor tem ouvido a nossa voz, o Senhor tem respondido as nossas orações, Ele tem falado conosco, Ele tem nos assistido, Ele tem caminhado conosco, Ele está presente. Nós sabemos isto, porque a presença do Senhor não é apenas algo que se imagina ter. A presença do Senhor não é apenas algo de discurso. Nós conhecemos, nós sabemos isso na prática, nós temos essa experiência, e se não existir esta realidade, tem alguma coisa errada. O meu Deus não é fruto apenas dos ensinos que recebi ao longo dos anos. O meu Deus não é só fruto das pregações que ouvi ou fiz. O meu Deus é muito mais do que isso, porque tudo isso fala dele, tudo fala, aponta para ele, mas eu conheço de perto, porque ouvi a voz, porque ouço, porque falo, porque tenho experiências com ele. Assim são os irmãos, somos todos nós. Eu não tenho vergonha das minhas fraquezas, porque eu sou servo, sou humano e eu não sou perfeito. Creio que os irmãos também, da mesma maneira, nós somos servos, somos humanos, somos imperfeitos, então temos fraquezas sim, mas o Senhor, Ele é pleno em poder. Nós não estamos no redil da morte, nós não estamos vivendo marcados pela morte, até porque não morreremos, porque Jesus venceu a morte por nós. Nós passaremos pelo vale, sim. Nosso corpo, ele deixará de ter este ânimo que o move, mas a morte não. A morte, ela já foi vencida, e nós não passaremos por ela, porque nós sairemos deste mundo para a eternidade. Nós vivemos aqui e continuaremos na eternidade, na plena vida ou na vida plena, de sorte que não morreremos. Diz aqui o salmista, de que no versículo 6, ou no verso 5, diz o seguinte: na morte não há recordação de ti. E nós que estamos vivos e que jamais morreremos, nós vamos celebrar o Senhor aqui, e uma celebração totalmente plena, quando não mais aqui estivermos. E diz, no sepulcro, quem te louvará? Lá realmente não pode existir isso, mas nós aqui temos
exaltado grandemente a este Senhor, que é o nosso Senhor. Não me envergonho das fraquezas, porque as minhas lágrimas são a minha válvula de escape. Às vezes a gente tem vergonha de chorar. Eu não tenho, até porque se tivesse eu não iria conseguir, não é? Porque as lágrimas são muitas. Mas as lágrimas se constituem na válvula de escape. Se os irmãos olharem os versículos 6, 7, 8, vão encontrar o seguinte: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhece por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O gemido, ele é o reflexo da dor, e as lágrimas se constituem no transbordar das minhas emoções. Mas também as lágrimas indicam a sensibilidade da alma. Mas tem algo muito pior do que fraquezas e lágrimas. A Bíblia mostra duas coisas: a mágoa e a maldade. A mágoa e a maldade são coisas terríveis, muito piores do que qualquer fraqueza ou dor. A mágoa, ela consome os olhos e o ser, e a maldade é a essência dos maus e a natureza do inimigo, conforme o versículo 7. Quando eu menciono que as lágrimas são a válvula de escape, eu estou dizendo que o Senhor até nisso cuida de nós. Quando a gente chora, alivia o ser, alivia o ser. E quantas vezes nós choramos motivados por uma dor grande, mas também choramos quando algo muito bom acontece. Não é verdade? É a válvula de escape. É o transbordar das emoções. E tem muita gente que os olhos estão como um deserto, uma terra seca. As lágrimas não vêm. Quanta gente que não consegue colocar uma lágrima. Tem muita gente assim. Acontece que conosco não é assim. Nós não temos vergonha de nossas fraquezas, porque as nossas lágrimas são uma válvula de escape. E a recomendação do Senhor é que nos afastemos dos maus. Nos afastemos dos maus e das coisas que os maus desenvolvem e agem. Nós podemos ter esta válvula de escape. E isto o salmista deixa muito claro que é saudável, que é saudável. E aqui vai uma observação. Como tem sido difícil ver os crentes se emocionarem com as coisas de Deus, se emocionarem com as coisas do Senhor. Não tem sido fácil ver a emoção em ler a palavra de Deus, emoção ao cantar algo que celebre a glória de Deus, emoção em poder olhar para a igreja de Deus, emoção quando percebe que a vida não está em harmonia com o que o Senhor tem ensinado em sua palavra, emoção quando percebe que cometeu uma falha e recebeu o perdão de Deus, mediante o arrependimento e o pedido de perdão. Se emocionar com essas coisas. Se emocionar com essas coisas. No dia do batismo, não é? Que emoção. E às vezes as emoções desaparecem.
elas ficam, parece-me que misturadas às águas do batistério. E com as águas do batistério, e com a água que vai embora, a emoção também vai. Não há encanto, não há encanto. Não há encanto com Deus, com as coisas de Deus. É como se ficassem velhas, ou ficassem desgastadas em nosso cotidiano. E não, as coisas de Deus não envelhecem. E o nosso cotidiano, conquanto seja algo repetido, porque domingo e quarta e outros dias, etc., mas sempre é novo, porque é uma experiência nova com Deus. E felizes são aqueles que conseguem se emocionar, que conseguem ter sensibilidade com aquilo que vem de Deus. Logo que retornamos, depois daquele período sem poder vir ao templo para cultuar, eu estava pregando, estava vendo uma irmã sentada e chorando, chorou muito, culto inteiro. Depois eu fui e perguntei: o que houve, irmã? Ela disse: pastor, eu estava aqui pensando em o senhor pregando com esses bancos vazios. Estava pensando aqui dos meus irmãos que foram embora e eu nunca mais vou vê-los aqui. Estava pensando aqui nesses 2 anos que nós ficamos tão distantes uns dos outros. Que saudade que eu estava, que saudade. E aí começou a chorar, que saudade, muito bonito. Quando lê a Bíblia, você já se emocionou fazendo a leitura da Bíblia? Texto que você leu 1000 vezes, muitas vezes. Você lê, quando chega num determinado momento ali, a emoção vem. Essa sensibilidade às vezes está desaparecendo. Sabe por quê? Porque se a gente não colocar o coração na coisa, o corpo não vai falar muito. Se a gente não colocar o coração, não vai. É preciso colocar o coração. Quando coloca o coração, a coisa flui, a coisa acontece. Infelizmente, para muita gente, o corpo está num lugar e o coração no outro. E se o corpo estiver num lugar e o coração em outro, você pode ouvir o que for, você pode falar o que for, não importa o que vai acontecer, você não vai ter sensibilidade alguma, você não vai se emocionar, aquilo não vai mexer contigo, não vai tocar em você, sabe por quê? Porque o corpo está, o coração não está. Mas se o coração estiver, você vai ter sensibilidade, vai mexer contigo, vai mexer. E as lágrimas, eu não me envergonho das minhas fraquezas, não, porque quando eu estou chorando, as minhas lágrimas se constituem numa válvula de escape. Elas também mostram a sensibilidade da minha alma. As lágrimas se constituem no transbordar das minhas emoções. Como faz bem se encantar com Deus, ter alegria em Deus. E eu peço sempre a Deus: Senhor, eu leio a Bíblia todo dia, eu prego a Bíblia sempre, muitas vezes na semana. Não deixa que ela seja algo como os livros que eu leio, não deixa que ela seja para mim como algum livro, mas que ela seja o manual do Senhor para a minha vida, que ela seja a que ela seja a expressão a expressão do querer do Senhor para a minha vida, que eu olhe para ela e veja o Senhor revelando-se a mim, que eu veja na palavra o Senhor falando, porque o meu Senhor Jesus é a personificação da palavra. Então que eu veja na palavra exatamente a presença do Senhor, ou seja, a presença no contexto da palavra, que eu perceba a presença do Senhor, que eu ouça a tua voz no balbuciar dos meus lábios, na leitura introspectiva, nesta leitura que eu veja, que eu perceba o Senhor, que haja isso,
E aí a palavra não vai ser uma leitura normal, comum, vai ser sempre um momento de contato com Deus. Isto que falta, é isto que falta. Não é apenas uma leitura, é um diálogo com Deus. Não é apenas leitura, porque leitura eu pego aqui, está aqui, sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além, eu estou lendo. Mas não é essa leitura, não é essa leitura, não é desse jeito. É contato com Deus, é conversa com Deus. Quando a gente ler a Bíblia entendendo que é um contato com Deus, é uma conversa com Ele, o sentido é outro, Aí emociona, aí sensibiliza, aí enche a alma de alegria, aí a coisa fica diferente, porque mexe com a gente. Não estamos vazios por dentro. Não, quando você fala, transborda. Quando você lê, transborda. Não é algo apenas que você vai tentando empurrar para dentro. Não é? Eu estou lendo aqui, empurrando isso para dentro, para ver se me anima um pouco, se melhora um pouco. Não é isso. Quando você examina, entendendo que é contato com Deus, a coisa acontece, preenche. E quando sente-se preenchido, você está alimentado. E estando alimentado, você está feliz. E estando feliz, você responde. Às vezes, sorrindo de prazer, de alegria. Sorrindo. Às vezes conversando. É verdade. Não é assim que a gente conversa? É verdade. Obrigado. Quando você lê dialogando com Deus, você reage assim. É verdade, obrigado, que beleza. Sabe, é assim. Agora, a ausência dessa convivência amistosa deixa a gente um tanto assim distante. Não é distante, deixa a gente mais fora deste compasso especial. Eu não tenho vergonha das minhas fraquezas, porque eu converso com o meu Senhor, porque eu pergunto a Ele, eu converso com Ele como converso com a esposa, com outras pessoas. E eu termino dizendo, não me envergonho das fraquezas, porque posso contar com a compaixão do meu Pai. Não me envergonho das fraquezas, porque posso me dirigir a quem é pleno em poder, porque as lágrimas são a minha válvula de escape, e porque o Senhor me fará triunfar sobre todas as minhas fraquezas. Eu não me envergonho delas, porque o Senhor me fará triunfar sobre elas. Não tenha vergonha das suas fraquezas. Precisamos ter vergonha de pecar. Precisamos ter vergonha de maldades. Precisamos ter vergonha de mágoas. Precisamos ter vergonha dos ressentimentos que às vezes guardamos. Precisamos ter vergonha quando usamos a palavra para ferir outros. Precisamos ter vergonha de mágoa. Precisamos ter vergonha de maldade, mas não vergonha de lágrimas. Não, das lágrimas não. A nossa válvula de escape. E o Senhor nos fará triunfar sobre todas as nossas fraquezas. Os versículos 9 e 10 do texto que nós lemos. E aqui nesse texto que lemos, nós encontramos o seguinte: quem é frágil mesmo aprende a depender de Deus. Quem é frágil aprende a depender de Deus. Mas também vai buscar a Deus em oração. Quem é frágil aprende que se Deus não agir, não irá a lugar algum. E como faz falta a nós entendermos isso. Eu não irei a lugar nenhum se o Senhor não me levar. É exatamente por Ele que eu vou triunfar sobre as fragilidades e sobre as coisas. Não é a fraqueza que deve nos envergonhar. O que deve nos envergonhar é a prática da maldade.
Os maus vão sempre proporcionar algo para destruir ou para desvirtuar. Mas nós conhecemos aquele que sustenta, aquele que guia, aquele que dirige, aquele que conduz. Lágrimas não devem ser vistas como sinônimo de fraqueza, mas de sensibilidade da alma e nobreza do próprio ser. Felizes são os que choram seus pecados e suas mazelas. Felizes são aqueles que choram seus pecados e mazelas, mas também choram de alegria pela graça multiplicada na vida. Choram de alegria pelos favores do Senhor, pelas bênçãos do Senhor, pela assistência do Senhor. Choram de alegria pelos cuidados primorosos do Senhor na vida. Pois a Bíblia diz: quando eu não tenho vergonha das minhas fraquezas, porque a Bíblia diz que quando sou fraco, então sou forte. Quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Quando eu sou fraco, então sou forte. Eu quero continuar fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Longe de mim ser forte, porque a força do homem, ela não serve para nada mais senão para conduzi-lo à ruína de sua própria vida. Tenho alegria nas minhas fraquezas, porque sei em quem tenho crido. Conheço este que é a razão da minha vida. Eu posso contar com Ele, o meu Pai generoso, eu posso contar com Ele. As lágrimas, válvula de escape, e Ele me faz triunfar sobre as fraquezas, porque quando sou fraco, então sou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa é na fraqueza. E eu gostaria muito que o poder de Deus continuasse aperfeiçoando-se em minha vida, assim como sei que cada irmão aqui deseja isso para si também. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar, irmão Júlio?